Olá, amigos. Eu sou Ed Dutra e sou um dos responsáveis pela criação dos enredos de Imperadores do Samba, juntamente com meu amigo Fábio Castilhos. Eu estou aqui para falar com vocês hoje justamente sobre isso, sobre a criação de um enredo de escola de samba, sobre como funciona toda essa elaboração, né, deste trabalho que vocês enxergam depois lá na avenida nos dias dos desfiles no Carnaval. Para a gente começar falando sobre enredo, nada melhor do que dizer para vocês, então, o que é um enredo de escola de samba. O enredo da escola de samba nada mais é do que a história que a escola vai contar na avenida, né? Aquela proposta, aquela ideia que ela vai apresentar no seu desfile. Muitas vezes as pessoas confundem o enredo da escola de samba com samba enredo. Vou falar um pouquinho disso também. Agora, nessa primeira parte deste vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a história do enredo, um histórico do enredo ao longo do tempo. Para a gente entender como a escola de samba hoje cria, pensa as histórias que ela vai contar, a gente vai buscar lá no início dos desfiles das escolas de samba como surgiu o enredo. Então, a partir disso, a gente vai trazer toda essa construção deste quesito, né, para que vocês possam aprender um pouquinho de como funciona o trabalho da escola de samba e como se chega, então, lá na avenida, no dia do desfile, a toda aquela criação de alegorias, de fantasias, de destaques, enfim. Vamos partir para a história, então, do tema enredo? Vamos lá. O enredo da escola de samba surge na década de 30, justamente quando acontecem os primeiros desfiles desta manifestação cultural lá no Rio de Janeiro. Logo no início, as escolas desfilavam apresentando até 3 sambas em seu desfile, mas com o passar do tempo elas foram se adequando e elaborando um samba para retratar aquela apresentação de forma mais específica. É quando começa a ser feita a ligação do samba com o enredo, ou seja, a música que a escola está apresentando, ela está diretamente ligada à apresentação que está sendo feita na avenida, com as alas, com os destaques, com todo aquele grupo de pessoas. É neste momento também que surge o samba enredo, que é o samba do enredo, o samba que acompanha a história que a escola está mostrando na passarela. Durante muitas décadas, as escolas de samba tinham, né, como enredo, a história oficial do Brasil. Então, grandes heróis, né, da história oficial, grandes feitos como vitórias, né, batalhas, conquistas, enfim, relacionados à história brasileira, eram retratados nos desfiles das escolas de samba. Essas temáticas, né, de cunho nacionalista, ufanista, eram tidas inclusive como obrigatórias pelo governo brasileiro nessas manifestações. Então, por muitos anos, até praticamente a década de 90, as escolas tinham como obrigatoriedade enredos que tratassem de temática nacional. Isso serviu, ainda lá no início da década de 30 e anos 40, né, imposto pelo governo Vargas, como uma forma de reforçar a teoria da democracia racial, que aqui no Brasil nós tínhamos, na verdade, uma nação fortalecida, uma nação que reforçava a sua cultura, que reforçava, né, os seus grandes feitos, e ao mesmo tempo para também desmascarar, né, para tentar desfazer aquele preconceito que existia, né, de que o Brasil não era uma nação forte, uma nação sólida, reconhecida. Então, as escolas de samba, através dos seus enredos, foram também parte de um sistema de conscientização, ou até mesmo, ou na verdade, de criação de um sentimento de nacionalismo brasileiro. Tudo isso partindo por parte do governo. Como eu falei anteriormente, essa obrigatoriedade dos enredos nacionalistas seguiu até os anos 90. Mas, ali na década de 60, a gente já começa a ver uma pequena mudança no tratado destes heróis e desta história nacional. A gente vai ver agora ali no próximo slide. A década de 60 é marcada por uma mudança significativa na criação dos enredos, principalmente pela entrada dos estudantes da Escola de Belas Artes na criação dos desfiles das escolas de samba, mudando a visão estética e também trazendo um novo olhar na elaboração dos enredos. É nesta época que o negro começa a ganhar destaque nas temáticas do carnaval, não apenas como peça histórica representando a escravidão, mas como protagonista do espetáculo, tendo suas lutas, seus heróis e sua cultura reverenciados na avenida,
como a gente pode ver aí no slide, a foto do Acadêmicos do Salgueiro, na década de 60, que foi a escola pioneira em trazer enredos com temática afro para a avenida, e heróis como Zumbi dos Palmares, Chica da Silva e tantas outras personalidades que não eram contadas pela história oficial e que passaram a ser reverenciadas no carnaval através do desfile das escolas de samba. Já nos anos 70 e 80, os enredos assumem características mais literárias, com homenagens a escritores, a grandes obras da literatura nacional e também às festejos populares. Há em alguns enredos a influência do tropicalismo, que crescia muito nesta década. Há ainda também uma vertente mais crítica, mais satírica da política nacional, que já lidava com o início da abertura política e também com as consequências sociais e econômicas deste novo período que o país estava vivendo. Ali nos anos 90, cai por terra aquela regra que liberava os enredos apenas para temáticas nacionais. Então, as escolas passam a ser livres para fazer enredos sobre o que elas quiserem, inclusive para fazer homenagens a países, a cidades, a personalidades fora do Brasil. Quando a gente começa a ver também a chegada dos enredos patrocinados, né? Como a gente costuma dizer, os enredos chapa branca, eles chegam na avenida. Ou seja, é o período onde as cidades, países, estados, inclusive marcas, passam a virar enredo nas escolas de samba mediante patrocínio, né? Elas bancam os seus temas, elas bancam as suas homenagens. As escolas de samba, aliadas a um processo de mediatização massiva, né? Os desfiles das escolas de samba, aí se tratando principalmente de Rio de Janeiro, né? Que é o grande centro do samba nacional. A mídia é muito forte com as escolas de samba no carnaval, é um mercado que rende financeiramente, né, para o Rio de Janeiro, para os patrocinadores, muito dinheiro, e é uma grande vitrine, né, do mundo. O carnaval ele acaba sendo assistido em milhares de países, né, em muitos outros países. Então, as marcas, os estados, as cidades e até mesmo personalidades bancam enredo nas escolas de samba para ganharem uma grande repercussão de forma nacional e até mesmo internacional. Nesta última década, os enredos vêm calcados nas temáticas de cunho político-social, voltados para os anseios da população por melhores condições de vida, pela crítica ao sistema político nacional, por denúncias de ideias de intolerância e preconceito, como aconteceu no desfile da Mangueira de 2019, onde ela trouxe heróis e personalidades da história brasileira que não foram retratadas na história oficial, mas que tiveram importante participação na construção da identidade brasileira, do ideal de liberdade e de identidade nacional. Você deve estar se perguntando de Porto Alegre, né? E Porto Alegre nesse esquema todo de enredo? Porto Alegre começa a ter o desfile das escolas de samba de forma oficial, datado na metade dos anos 50. Então, a partir dali, as escolas de samba em Porto Alegre começam a ter os seus desfiles, né, considerados, né, oficiais pelo governo, pela cidade, enfim, né, dentro da cultura carnavalesca da cidade. E como o Rio de Janeiro, né, era então a capital do país, muita coisa saía de lá e reverberava para outros estados. Para Porto Alegre não foi diferente. As escolas de samba começaram a seguir o modelo de desfile do Rio de Janeiro. Quem é a pioneira a trazer este modelo de desfile com alas, com alegorias, inclusive com enredo, né? A escola toda desfilando com o mesmo tema, a Praiana nos anos 60. Ela chega no carnaval, ela surge no carnaval de Porto Alegre, trazendo essa revolução na forma de fazer desfiles aqui na cidade. A partir disso, todas as escolas começam então a trazer este modelo de desfile, um enredo único, um único samba e todas as alas e alegorias, os elementos de desfile, né, destaques, inseridos dentro do enredo. Na linha histórica dos enredos de Porto Alegre, algumas semelhanças com o Carnaval do Rio de Janeiro, como eu falei na década de 70 e 80, com os enredos de forma exaltando a literatura nacional, autores, obras, né? Alguns enredos satíricos, históricos. Porto Alegre traz muito isso nos seus anos 70 e 80. Na década de 90 e anos 2000, não há muito uma temática que predomine
dentro dos enredos das escolas de samba de Porto Alegre. As escolas usam temas muito diversos, né? Alguns sempre recorrentes, como a questão do negro e a exaltação à África, né? Temas considerados um pouco mais abstratos ou mais populares, como circo, como água, Amazônia, ligados à questão do meio ambiente, né? E homenagens também. Então, os anos 90 e início e anos 2000 em Porto Alegre são um período muito diverso na questão de enredos, né? Mas conforme a gente vai chegando na década de 2000, final dos anos 2000, início da década agora de 2010, a gente começa a perceber essa chegada de enredos patrocinados em Porto Alegre também, né? Assim como houve no Rio nos anos 90 e anos 2000, Porto Alegre já chega um pouquinho depois, mas chega. A gente percebe muitos enredos de homenagem a cidades, a pessoas, né, a outros estados. Então, as escolas também começam a ter essa influência do tema patrocinado nos seus desfiles. Então, o que é o argumento do enredo? O argumento do enredo nada mais é do que a sinopse do enredo, a história que a escola vai contar na avenida, né? A história ali no papel, a defesa do enredo da escola. Então, a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre, de fato, a criação do enredo a partir desta história, deste papel. E como é que a gente começa, então, a fazer essa criação deste enredo? Como é que a gente faz a criação dessa história toda no papel? A partir da pesquisa. A gente começa a construir o enredo propriamente dito através da pesquisa sobre o tema, ou seja, sobre o assunto que a gente vai tratar. E onde a gente busca essas informações para contar a história, né? Para contar o enredo? A gente pesquisa em livros, em revistas, jornais, artigos, filmes, áudios, entrevistas e também na internet, claro, que é uma grande ferramenta. O importante é ressaltar que as pesquisas de internet, elas precisam ser muito bem fundamentadas pelo fato da gente saber, né, que acontece muita fake news, inclusive sobre conteúdos históricos, sobre fatos relevantes, e tudo isso que a gente vai pesquisar para inserir no enredo não pode ser mentira, né, gente? Afinal, o desfile da escola de samba, o enredo que ela vai tratar, ele é uma mensagem pública, ou seja, ele precisa ser feito com responsabilidade na sua criação, na sua elaboração e na sua transmissão. No carnaval, é muito comum a gente ver escolas de samba tendo o mesmo tema, mas enredos diferentes. Por que eu digo isso? Porque o tema é o assunto central, né? É o assunto geral que a escola vai trazer, como água, circo, Amazônia. O enredo, a história que a escola vai contar a partir deste tema, ou seja, é a visão dela, é o recorte que ela vai fazer dentro deste assunto geral. Então, se o enredo é água, por exemplo, a escola pode falar sobre a preservação da água, a escola pode falar sobre a privatização da água, a escola pode falar da água enquanto uma importância natural para os nutrientes, ela pode falar da água enquanto místico, né? Os reinos da água, que é uma história, né, envolvendo mitologia, deuses gregos, né, deuses africanos relacionados à água, enfim. Ela pode fazer um recorte todo especial dentro deste grande assunto, né, que é a água. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar um exemplo que é a Amazônia. Então, o nosso assunto, o nosso tema é a Amazônia. E aí, a partir disso, a gente vai construir este nosso enredo fictício para vocês poderem entender um pouco mais como funciona esta criação a partir deste tema. Então, a Amazônia vai ser o nosso modelo, tá? Para a gente exemplificar isso tudo, eu trouxe aqui como exemplo a Amazônia. Então, a Amazônia é o nosso assunto, ela é o tema do nosso enredo. O que a gente vai pesquisar sobre a Amazônia? Tudo que a gente achar interessante. A fauna e a flora, as tribos, a riqueza das águas, a política ambiental envolvendo a Amazônia, lendas da floresta, a exploração do território, a preservação ambiental, enfim, tudo que a gente achar interessante trazer para este enredo, trazer para a história que a gente vai contar, a gente faz essa pesquisa e coloca lá no nosso banco de dados, digamos assim, para poder depois fazer a filtragem deste material e a partir daí traçar a linha do nosso enredo.
Depois que a gente fez, então, toda a pesquisa, reunimos todo o material, a gente faz a delimitação deste assunto, né? A gente faz a filtragem deste assunto. Então, a gente tem ali o nosso assunto, a Amazônia, e o nosso enredo. O que, que nós vamos falar da Amazônia neste desfile? A gente optou por trazer o misticismo da floresta. Então, toda essa questão mística que envolve a Amazônia, as suas lendas, as suas histórias. Então, é isso que a gente vai utilizar daquele material que nós pesquisamos. As tribos indígenas, que são detentoras de diversas histórias, que são guardiãs da floresta, né, deste grande pulmão verde. A gente vai trazer as lendas da Amazônia, né, que a gente ouve desde criança e que fazem parte do nosso folclore brasileiro. A gente vai também incluir neste enredo uma mensagem de preservação ambiental, né? A partir dos índios, a partir das lendas e de todo o conhecimento que a gente tem da Amazônia, a gente vai terminar o nosso enredo dizendo que é preciso preservar a floresta, é preciso preservar a Amazônia pelo bem da humanidade. Após a elaboração, né, a coleta do material de pesquisa, a filtragem deste material, né, ou seja, a gente vai fazer uma delimitação daquilo que a gente vai utilizar no nosso trabalho, a gente começa a fazer a montagem do texto, né? Quando a gente fala essa montagem do texto, a gente já escolhe, dentro da nossa pesquisa, alguns pontos importantes que a gente vai retratar no nosso enredo. E esses pontos que vão ser os blocos de setorização. Vou mostrar mais adiante também para vocês. A construção desse texto, ele é super importante, é importante também a gente salientar, ela se assemelha até com um texto acadêmico, com algum artigo, até mesmo com uma monografia, né? Porque ele precisa ter toda uma construção de início, meio e fim, e manter uma linha narrativa. Mas é importante a gente destacar também um ponto que é super interessante. Embora a criação do enredo, né, deste texto de pesquisa, ele siga uma série de regras, né, como se fosse uma pesquisa acadêmica, a gente tem que lembrar que o texto do enredo ele é um texto artístico e não uma monografia. Ou seja, ele vai servir de base para uma elaboração de um espetáculo, né? Ele vai ser apresentado com música, com dança, com figurinos e cenários. Então ele precisa apresentar alternativas para a criação artística, ou seja, ele tendo início, meio e fim, com pontos de destaque ao longo da narrativa, que vão ser apresentados, né, nos setores que a gente vai ver em seguida. E também é importante que o escritor do enredo, que o autor do enredo, na sua escrita, ele consiga trabalhar o lado lúdico, né, justamente para poder facilitar na elaboração e na criação de todos os elementos que compõem o desfile da escola de samba, como os figurinos, o samba enredo, todo o ritmo de bateria e assim por diante. Durante o desenvolvimento do enredo, a gente vai criando o texto pensando em pontos de destaque, ou seja, os setores que a escola vai trazer que vão apresentar importantes informações daquela pesquisa, de todo aquele material que a gente fez anteriormente. Seguindo o nosso exemplo, que é a floresta amazônica, e o nosso enredo, que é o misticismo da floresta, eu separei 5 pontos importantes que a gente vai trazer no nosso trabalho, no nosso enredo, que é o primeiro setor, índios como guardiões da floresta. O segundo setor, as riquezas naturais da Amazônia. O terceiro setor, as lendas que a floresta guarda ao longo da sua história, né, do folclore brasileiro. O quarto setor, a sabedoria dos índios, tudo que eles nos ensinaram e nos ensinam enquanto cuidado e relação com a natureza. E o último setor é a preservação, né? A importância de manter a Amazônia viva para o bem da humanidade. Feito o texto do desfile, feito a sinopse do enredo, toda a setorização, a gente parte para a criação do roteiro do desfile. O que é o roteiro? O roteiro nada mais é do que a disposição dos elementos do desfile que a escola vai utilizar, alas, destaques e alegorias, para desenvolver este enredo. Ou seja, quando vocês olham na televisão, por exemplo, comissão de frente, carro abre alas, bateria, ala das baianas, eles vêm numa ordem já determinada pelo roteiro do desfile, ou seja, né, ela já vem naquela ordem ali certinha, programada pela escola. Cada um representa um elemento, representa uma parte da história a ser contada. Então, a gente
faz a criação da sinopse, a gente cria a história, cria este enredo, e separa ele, divide ele em blocos, que são os setores. Dentro desses setores, a gente cria os elementos que vão compor este setor. E cada ala, cada destaque, cada alegoria representa uma parte do enredo. Vou mostrar para vocês como funciona mais ou menos, ainda utilizando o nosso modelo da Amazônia. Eu vou trazer aqui um modelo de roteiro de desfile dentro deste exemplo que a gente está trabalhando, que é a floresta amazônica e seu misticismo, né? Então, o primeiro setor é o setor dos índios guardiões da floresta. Eu trago ali, dentro dos elementos do desfile, comissão de frente, porta-estandarte, ala, casal de messalha e porta-bandeira e carro abre-alas, todas as informações que eu achei relacionadas a tribos indígenas da Amazônia. É óbvio que a gente sabe que na Amazônia há muitas tribos indígenas, muitas tribos que a gente inclusive nem conhece, mas quando a gente faz a pesquisa do enredo e trata essas informações, a gente tem a liberdade de selecionar alguns pontos que a gente considera importante para poder trabalhar neste enredo, né? Ou seja, é a delimitação do tema. Neste caso, eu separei 3 tribos que eu considerei relevantes, de forma histórica e artística também, porque eu tenho que pensar que deste roteiro, deste enredo, vão ser criados outros elementos, né, visuais para a apresentação da escola na avenida. Eu separei essas tribos para poder retratar e exemplificar e defender este setor que eu estou apresentando. Então a gente tem a tribo do Saterês Maués, que é a tribo muito ligada à cultura do Guaraná, né, que é de origem amazônica. A gente tem ali a porta-estandarte, que representa a Cunhaporanga. Na cultura indígena, a Cunhaporanga é a índia mais bela da tribo. Então a porta-estandarte vem representando essa beleza indígena. A gente tem ali a ala 1 da tribo Matsés, que é uma tribo de exímios caçadores na Amazônia, né? Eles lidam muito bem com arco, flecha e todos os elementos que os índios utilizam para caçar. Então eu achei interessante trazer esta ala junto no setor das tribos. O nosso primeiro casal são os índios Parintintins, que é uma tribo muito ligada a questões da água, inclusive uma tribo que tem uma mitologia muito conhecida dentro da floresta amazônica. Então é bacana trazer nossos representantes Parintintins para o nosso enredo. E o carro abre-alas que fecha este setor, ele apresenta a Amazônia berço de guerreiros. Nessa alegoria, eu posso trazer outras referências de outras tribos indígenas que eu acho interessante e que eu não trouxe ali nesta abertura. Então, eu posso trazer diversas outras tribos, diversos outros elementos que representem estas tribos amazônicas neste carro, encerrando o setor. A partir daí, a gente passa para o segundo setor, que é o setor que fala sobre a riqueza natural. Vocês lembram que a gente dividiu em 5 setores e esse setor representa a riqueza natural da Amazônia. O que eu quero defender enquanto riqueza natural da Amazônia? Eu vou falar sobre os rios, sobre as matas, sobre os animais, enfim, todos esses elementos que constroem essa grande biodiversidade da Amazônia. Então a gente traz ali a nossa ala das baianas, representando o rio-mar, né? O rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo. A gente tem ali depois o Rio Negro e Solimões, né? Que são os rios que têm aquela dubiedade de cores, um mais claro e um mais escuro, e que se encontram na Amazônia também. A gente tem a ala 4, que fala da exuberante flora amazônica. A gente vai trazer ali toda a imponência da floresta, né? Os seus verdes, a sua biodiversidade de plantas e flores, enfim. A ala 5, a gente vai trazer as plantas medicinais. A gente sabe que a Amazônia hoje é muito explorada com relação às propriedades medicinais das suas plantas, né? Das suas flores, das árvores, das sementes, e isso também é importante trazer enquanto riqueza natural. E o carro que fecha esse setor da riqueza natural, eu dediquei ele à fauna amazônica. Então, nesta alegoria, a gente vai trazer exemplos de animais que a Amazônia, que a floresta amazônica, na verdade, abraça, que a floresta amazônica é mãe destes seres. Então, neste carro, na criação, a gente vai ter diversos animais, né, que representam a fauna da Amazônia. E com isso, a gente encerra este setor aí.
Então, do enredo e do roteiro do desfile saem os figurinos, que vão dar vida a toda a criação do texto, né, lá na avenida. Vocês lembram que a gente trouxe ali alguns exemplos, né, do nosso roteiro de desfile, das baianas enquanto o rio Amazonas, da ala representando a flora, da alegoria representando a fauna. Então aí são alguns exemplos de desenhos que depois saem do papel, virando as fantasias, virando as alegorias, que vão ser apresentadas na avenida. É importante que todos esses elementos que estejam apresentados no papel e que saem dele e viram os elementos visuais estejam muito bem defendidos na avenida, né? Porque é essa defesa, tanto no papel, no material que vai para o jurado, que ele vai ler este roteiro, vai ler o enredo da escola e depois ele vai acompanhar visualmente todo este roteiro na avenida, em ordem, da comissão de frente até a última ala, até a última alegoria que a escola vai apresentar, estando tudo isso em ordem, as chances da escola de samba ganhar a nota máxima no desfile é praticamente certeira. Eu espero então que vocês tenham gostado da nossa pequena aula, né, sobre a criação e a realização de um enredo de escola de samba e que a gente possa estar reunidos uma próxima vez para aprender e trocar muito mais ideias sobre este quesito, que é a alma do desfile de uma escola de samba. Até a próxima e muito obrigado.